E aí galera, tudo bem? Saudações para você que está comigo, Marcelo Galvão. É isso aí, mais uma aula de história. E hoje a gente vai falar sobre o que? Roma. Cara, muito massa. Esses caras eram demais, né? Muitas coisas deles, muitas coisas mesmo, ainda hoje estão presentes na nossa sociedade. Dentre elas, uma forma de política de governabilidade chamada república. A república é uma criação romana, né? Os gregos foi na democracia e a república é a invenção romana. A república, onde que né? Res, né? A coisa pública, né? Ou seja, tudo pertence a todo mundo. Tudo que é do Estado é de todos. É isso aí. Tudo que o Estado brasileiro possui é teu. Você é dono, né? Não é bem assim, mas a prática é diferente, mas a teoria é essa, a coisa pública, e o que é público significa que é de todos, e esse é um grande legado romano para nós, é a república. Então hoje a gente vai começar falando sobre Roma, só o início, né, deles, porque, tá? E para você que está comigo, só um detalhe aí, coloca aí capítulo 14, não é o 13, viu? 13, a gente ainda falava sobre o quê? Sobre a Grécia, sobre aquela questão lá do legado grego, tá? Tá lá no 14, tá bom? E a gente começa falando sobre o quê? Sobre Roma. Um detalhe para ti de Roma hoje, né? Então a gente vai começar falando isso, tá? Roma atual, não, ou seja, atualmente. Roma atualmente, ela é o quê? É capital da Itália. Então, vamos começar aí, né? Então, Roma atualmente é capital da Itália. E também em Roma, aí você vai anotar também, né? E também em Roma fica o Vaticano. Exatamente. Em Roma também fica o Vaticano. E o Vaticano é o que, pessoal? É a sede da Igreja Católica. É a sede da Igreja Católica, ou seja, o Papa vive lá, né? O Papa, ele tem duplo poder, né? O Papa, se você pensar, o Papa da Igreja Católica, ele tem o poder temporal, né? Que ele é um chefe de Estado, e ele tem o poder religioso, porque ele é chefe da igreja, né? Semelhante ao que ocorre também com o rei da Inglaterra, né? No caso, a Rainha Elizabeth II. Atualmente, ela também tem esse duplo poder, porque ela é ao mesmo tempo chefe da igreja anglicana e também ela é ao mesmo tempo chefe de Estado do Reino Britânico. Tá vendo aí? Só para a gente ter essa noção aí. Então, aqui, ó, sede da Igreja Católica. Por que eu estou falando de Igreja Católica também? Porque é outro legado romano para nós. É claro que não é a Igreja Católica, mas é a religião que essa igreja faz parte, nesse grande segmento chamado o quê? Cristianismo. Porque o cristianismo também é um outro legado de Roma para nós. O cristianismo, para você ter uma ideia, ele surge numa região pequenininha, um dos territórios mais pobres na época do Império Romano, lá na Judéia, hoje o Estado de Israel, do Oriente Médio, e o cristianismo surgiu lá. E é claro, nessa província que não era muito rica, tá? E ela às vezes muito problemática também, o cristianismo surgiu lá. E ele se espalha pelo Império Romano, chegando até nós, né? Então, uma das maiores religiões do mundo é o cristianismo, né? É uma religião monoteísta, mas depois a gente fala, quando a gente vai falando do Império e do legado romano. Olha, viu? Então, Roma, então a gente começa aí, pessoal. E assim, quando é que Roma inicia? A história de Roma, ela vai ter basicamente 3 fases, tá? A história romana. Então, você coloca isso aí, ó, para lembrar aí. Anota isso aí no teu caderno. Tá? Para lembrar, você vai colocar assim, ó, a história romana é dividida
é dividida em 3 fases. 3 fases, sério, 3. Primeira, a gente vai chamar de monarquia, que é o início, né, dela, tudo tal. Segundo, é a república, olha aí a república que eu falei agora há pouco. E a terceira fase é a fase do império. Ok? Então, a história romana você vai ter ela 3 fases. A monarquia, que era dominada pelos etruscos, né? Um povo que se diziam, é claro que as elites romanas se diziam descendentes diretos dos etruscos. E a república, que vai ser essa segunda fase, onde a gente vai começar essas disputas às elites. E é claro, o grande processo de expansão romana também ele vai se dar com a república, tá? Aí nós vamos ter aqueles grandes generais, Júlio César, talvez o nome mais famoso de Roma, ele com Otávio Augusto, né, que já foi do Império, mas na República você vai ter Júlio César, Marco Crasso, o cara que acabou com a revolta de Espartacos, né? Espartaco era o escravo, Esparta era a cidade-estado da Grécia, tá bom? Então, ó, tem a diferença aí, ó, entendeu? Pompeu, ok? Marco Aurélio, o Marco Aurélio aqui é o general, é diferente do imperador filósofo Marcos Aurelius, tá? Isso, da época dos Júlios Flávios, da dinastia Júlios Flávios, tá? Pra gente ter essa noção aí bacana, né? Como é essa relação, para você entender, tá? E o Império, pessoal, vai ser o ápice, né? O Império Romano, aqui onde a Roma vai ganhar sua maior extensão exatamente nessa época, na época imperial, tá? Aí você vai ter Otávio Augusto, Marcos Aurélio, Vespasiano, o imperador Trajano, Constantino, né? Constantino, não? E aí, claro, a gente vai ter o cristianismo. À medida que o Império Romano ele vai decaindo, né? Tudo tem o seu começo, meio e fim. Isso é um fato, é a realidade, tá? Então, à medida que o Império Romano chega no ápice, que ele começa a descer, aí o cristianismo começa a subir. Exatamente, vai ser algo inversamente proporcional. Ó, lembrando de matemática de novo, Jane Fran, estamos aqui em história e matemática, tá vendo aí, Richardson? O negócio aqui é diferente, né? Então, você vai observar isso aí, tá? E um detalhe para você, tá? Anotaram isso aqui, ó? Essas fases da história romana é importante, porque a gente consegue visualizar melhor como é que se dava essa relação, como é que se construiu, por quê? Quais os povos que deram origem, né? Claro, pessoal, né? E eu vou colocar para você, vou apagar aqui para ti, tá? Anotaram isso aqui? Já? Dá pausa aí e anota, tá bom? Beleza? Deu certo? Vamos lá. Então, o que eu quero colocar para ti aqui é o seguinte, tá? Vou só deixar isso aqui para lembrar aqui para ti, tá? Para te não esquecer, tá? Essa observaçãozinha básica aqui, ó. Então, essa observação básica. Pessoal, a religião romana, ela passa por 2 fases. Primeiro, ela é politeísta. Depois, ela passa a ser monoteísta, tá? Então, a religião romana era politeísta, tá? Ok? Politeísta, tá? Na fase do império, olha aí, ó, do império ou imperial, né? Ela passa já no finalzinho do império, cara, já na época já de decadência, ela passa a ser monoteísta. Aí com quem? Vou colocar de azul aqui para você entender. Pá, caiu aqui. Com cristianismo. Bacana? Tá? Vou colocar aqui de azul agora. Beleza? Tá? O cristianismo. Viram aí como é as coisas? Tá? Então ela
a religião de Roma, ela passa por dois momentos diferentes. O primeiro momento, ela é politeísta, então a gente vai ter na fase da monarquia e da república uma religião totalmente politeísta, bem semelhante à religião dos gregos. Boa parte dos deuses gregos, eles vão, né, para a religião romana. É claro que com nomes o quê? Latinos. É isso aí, com nomes latinos. Porque qual era o idioma de Roma? O latim. Né? O latim ainda é a língua, o idioma oficial da Igreja Católica, para você ter uma ideia. Tá? E na fase imperial, por volta do século IV, ou seja, no finalzinho do Império Romano, o que você vai ter? O seguinte, o cristianismo, que era uma religião que a princípio foi perseguida, ela passa a ser o quê? A religião oficial do Império Romano. Então, o que era politeísta passa a ser monoteísta, tá vendo? Então, a religião de Roma, ela vai ter duas fases, tranquilo? Então, memorize isso aí, tá? A primeira fase, tá, da religião romana é o quê? Politeísta. Já na parte imperial, já no finalzinho do Império, a religião romana passa a ser o quê? Monoteísta. E mais outro ponto para te anotar no teu caderno. Qual o idioma dos romanos? E qual o idioma dos romanos? O latim. Exatamente, o latim. Essa palavrinha aqui, ó. Tá? Essa palavrinha aqui, ó, latim. Esse era o idioma falado pelos povos de Roma, tá? Esse era o idioma dos romanos, não esquece disso. Então, o latim, embora você pense, então o latim é uma língua morta? Olha, o latim, embora seja uma língua pouco conhecida, não é muito comum talvez para a gente, mas ela é o idioma oficial dos documentos da Igreja Católica. É exatamente, os arcebispos e o próprio Papa, eles dominam o latim, porque é o idioma que as cartas, os escritos oficiais da Igreja Católica, eles são sempre em latim. Beleza? Pegou o esquema? Tá junto comigo? A semana tá só começando, viu? Tem muita coisa boa para rolar aí durante a semana nos nossos estudos. Muita força, muita fé e muito foco. Perfeito? Meus amigos, minha amiga, a gente se vê quando? Nas próximas aulas. Um forte abraço, uma ótima semana. Tchau, tchau. Fui!